Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, meus amados irmãos. Vamos dar início ao trabalho, né, que não é nosso, mas sim inteiramente do Senhor. Como todo mundo sabe, isso é um culto de ação de graça, né, pela nossa missão. Neste momento, eu vou pedir à irmã Luzinete que dirija a Deus uma oração. Querido Deus, estamos aqui na tua presença, só agradecidos por tudo que você tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos recebidas. Nós agradecemos pela salvação, agradecemos pela vida eterna, agradecemos por cada um que aqui está para prestar este culto de louvor, de gratidão, e aqueles que ainda estão juntos, Deus traga a paz. Que com cada um que está aqui, possamos estar em espírito de oração para que esse louvor chegue até o Senhor. Obrigada por tudo, pelas irmãs que estão à frente, da nossa presidente da federação, seja ela, pela Fátima também, que está à frente das missões, seja ela também, os pastores, seus filhos, diáconos, sempre ao seu povo pecando na face da Deus. Obrigada por tudo. As nossas mentes, nossos corações, para que possamos cada dia mais cumprir o livro que o Senhor deixou para nós. Obrigada, agradecemos por perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer também quem está nos visitando. Se sinta à vontade, tá? Vamos estar abrindo o nosso hinário no hino 205. A irmã Luzinete possa estar atirando para nós? Aguardando o nosso irmão Romeu para ir tocar. Puxa. Não demorei, Jesus nos chama, Ele chama por amor. Não vos demorei, Jesus nos ama, Ele acalma nossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem nos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demorei, não alcança quem confia no Senhor. Não vos demorei, sem tardança, recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecado. Não vos demoreis,
Continuando o louvor, vamos estar abrindo em 62. Hino de gratidão. Graça vida. Pelo bem que fez. Como que me deste, irei Saiu fora. Gratidão. como que me deste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção no trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, água que azeite pura, o sol que aquece a pobre gente brilha, são bênçãos que a terra te fartura. Graças, graças, mil graças a ti, teu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, meus amigos, meus inimigos, também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Neste momento eu quero convidar os pastores, se quiser se pôr ao púlpito, está à vontade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 16.
Marcos 16. Cadê meu Marcos? Essa leitura eu vou pedir que a irmã Ruba fizesse para nós. Meu Marco está fugindo aqui. Isso é meu gelo fugindo. Tá? É. Marco 16, vai colocar aqui na gente. Amém? Amém. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem no filho. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Finalmente, apareceram aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, e fez de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as ovelhas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eles porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, recebeu do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais de serviço. Amém. Amém. Dizer uma parte de minha Deus oração. Senhor, nós somos Pai, nós te agradecemos. Mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos. Mais uma vez, Senhor, para louvar. Senhor, tudo que for feito aqui, seja com cada um de nós. Amém. De cada um de nós, continuando conosco, nos ensinando, nos perdoando e nos ajudando, Senhor. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pelo teu trabalho, pelo teu amor, Senhor. Cada dia, Senhor, faça as nossas vidas próximas mais de discutir, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, é o Senhor de todos nós. Por isso, Senhor, que estamos aqui, a tua dependência. Abençoa, Senhor, o pregador da noite de hoje. Abençoa, Senhor, a nossa presidente que está aí na frente, que sabe a instrução dela, Senhor. Amém. Sabe que ela não está bem, mas é pela tua misericórdia que aqui ela está. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Só para estar dando a oportunidade, o caladinho, né? Vai estar apresentando o grau. Depois, se tiver mais irmãos, se quiser apresentar. É assim? Agora, isso na hora. Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Nós vamos ler a poesia Cantos Brancos, de Nova Menina. Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim, pois eu já não posso mais viver assim, tão absorvida pelas atividades terrenas, trocando coisas grandes por coisas tão pequenas, olhando para os obstáculos que são muitos. Hoje acordei e vi que os campos estão brancos. Por isso, eu quero alcançar a Deus, fracassar os convites e quebrar a mão, proclamando ao mundo a mensagem espiritual, que resgata o pecado a quem se logo perdoou. Vou pregar as boas novas em todos os campos. Hoje acordei e vi que os campos estão brancos. Não me deixes pensar que eu não tenho tempo, nem tampouco esperar o melhor momento. Enquanto menos perecem adorando a lua, outros carregando ídolos no meio da rua, de olhos vendados proclamando seus filhos. Hoje acordei e vi que os campos estão brancos. Se me calo, até as pedras clamarão. Os sinais são evidentes. Jesus está voltando. Se eu não for, sei que retardo a tua vinda. Os muitos pecadores não te conhecem ainda. Os ceifeiros são poucos e os perdidos são tantos. Hoje acordei e vi que os campos estão brancos. Enquanto nas nuvens tu voltares, enfim quero te entregar os frutos que confiaste a mim. Tantas almas que com carinho foram ceifadas. Então me dirás, venha que eu te preparei morada com o meu Senhor. Feliz estarei no Santo dos Santos. Hoje acordei e vi que os campos estão brancos. Amém? Amém. Mais alguém tem algo a apresentar? Não havendo agora, eu vou estar chamando a nossa secretária de missão, a irmã Fátima. Passa a palavra para ela. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Deus é tão bom, né? E providenciou tudo direitinho, né? É que nós estivéssemos aqui hoje, nessa noite maravilhosa, para fazermos o trabalho do Senhor. E é assim, o mês de setembro passou. O mês de setembro é o mês da pátria e é o mês de missões. Mas não deu para fazer o nosso trabalho no mês de setembro. Mas missões a gente faz todo dia. Né? Primeiro, agora eu vou chamar, antes de começar a falar em missões, nós vamos lembrar um pouquinho da nossa pátria. E eu vou chamar minha irmã Luzinete, e ela vai dizer uma poesia. Paz de Cristo. Amém. Falei que eu não tenho mais a minha memória de 15 anos atrás. Eu decorava. Uma poesia dessa para mim era fácil, mas agora já estou esquecendo até das coisas momentâneas, rápido, que dirá decorar uma poesia, né? Mas graças a Deus que Deus ainda nos dá a voz para nós lermos. Então, diz assim. O título é Que o Brasil escolha servir ao Senhor. Povo que sofre, gente que canta, crianças que crescem, sem amor, sem esperança. Vidas sem rumo, sonhos sem cor.
Ó pátria amada, por que não servir ao Senhor? As horas passam, os dias correm, os anos voam e gritos ecoam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, para que tenhais vida e não morrais. Ó meu Brasil, de vasta multidão, de duro coração, por que não servir ao Senhor? Ai, sim. Final de século e a volta de Jesus, cada vez mais perto. A profecia que nos traz dias de fome, dias de dor, pais contra filhos, filhos contra pais. Só clamor, só clamor. Ó pátria amada, por que tanto sofrer? Por que demora tanto a crer? Por que não servir ao Senhor? Já parou para pensar? É tempo de buscar o pão que mata a fome, a água que sacia a sede, esperança para os que não têm amor, socorro para os aflitos, resposta para tantos gritos e paz para tanto pavor. Ó pátria amada, tudo isso e muito mais, bênçãos infinitas, vida que satisfaz. Para você receber, é preciso escolher, que o Brasil escolha servir ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém. Essa poesia foi escrita por Márcia Souza Prates, Igreja Presbiteriana do Brasil. Agradecer, né, irmã Zinete, que sempre está disposta a nos ajudar. E vamos em Lucas 10, 2, vamos conferir aí. Lucas 10, 2 diz assim: E disse-lhes, grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Amém. Isso é uma realidade, né, irmãos? E Jesus, falando sobre missões, ele fala de Gênesis, Apocalipse, ele fala sobre missões. O Salmo 67, ele nos ensina muito sobre missão. E a missão que Jesus deixou para nós foi anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa foi a missão que Jesus deixou. Salmo 67, 2 diz assim: Porque se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Então, fazer missão no Brasil ainda é um pouco fácil. Ainda dá de fazer, não é muito difícil. Mas tem países que até é quase impossível fazer missão. Nós pesquisamos, nós vamos ver o exemplo de como é difícil os cristãos que vivem por amor do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Nigéria. Esse país africano, localizado na África Ocidental, no Golfo da Guiné, tem um tamanho de 903.770 quilômetros quadrados, correspondente a 11% do Brasil. É um dos maiores da África e do mundo. Nós vamos ouvir, pesquisando, nós fizemos esse culto assim, essa pesquisa diferente. Sempre a gente passa um vídeo. Nós vamos ver um pouquinho sobre a Guiné, como os irmãos vivem lá na Guiné, na Nigéria. Aí nós mandamos confeccionar a bandeira da Nigéria, aquela bandeira. E nós vamos chamar dois irmãos, um casal que nos ajudam muito na igreja. Eles vão falar um pouquinho da nossa pesquisa, para os irmãos ouvirem como é difícil fazer missão aí para fora. É o Cleito e a Manu. Boa noite. Nigéria. Quais religiões estão em conflito com a Nigéria? Na Nigéria, o atrito é entre muçulmanos e cristãos.
Qual é a cultura do país da Nigéria? Tem uma rica diversidade que é representada por meio da música, danças, roupas coloridas e artesanato com instrumentos musicais utilizados em cerimônias religiosas. Qual é a situação da Nigéria atualmente? O país sofre os efeitos econômicos e industriais provenientes do período da colonização inglesa, que perdurou por cerca de 100 anos e somou-se a elevados níveis de endividamento do país, que é um dos maiores em toda a África. Como é o casamento na Nigéria? Os casamentos na Nigéria se tornam uma indústria próspera. Um casamento tem muito barulho, é muito grandioso e é uma grande celebração, onde familiares e comunidades se reúnem. Como vivem os cristãos na Nigéria? A Nigéria é um dos países mais populosos da África e está em 12º lugar na atual lista mundial da perseguição e situação de violência contra cristãos é alarmante. Existe um grupo extremista chamado Boko Haram, que tem sido responsável por grande parte dos crimes cometidos contra a igreja no país. Mais de 100 mil pessoas já foram mortas pelo extremismo islâmico, e a nação é dividida em 36 estados, e 12 deles já se instituíram da legislação islâmica. As mortes aumentaram, mais de 2,3 milhões de pessoas estão deslocadas, e mais de 13 mil igrejas foram abandonadas, fechadas, destruídas ou queimadas. Houve um sequestro de 275 meninas de uma escola numa vila de Chibok em abril de 2014, que também marcou o histórico da perseguição religiosa no país. Em 2016, mais de 20 delas foram libertadas e muitas outras continuam sendo sequestradas e arrancadas de sua família, e vidas são destruídas. A pressão sobre os cristãos do norte, em especial, está a um nível muito elevado e tem aumentado cada vez mais. Há muitos ataques feitos por pastores de cabras cubanes, que são os que perseguem os cristãos sem piedade. Centenas de igrejas e propriedades já foram alvejadas e destruídas por eles. E muitos outros tipos de perseguições acontecem. Há movimentos pelo governo em vários estados visando estabelecer e reservar campos de pastoreio para esses pastores. Mas até o momento o governo não tomou medidas decisivas sobre isso, por isso orem pelas igrejas na Nigéria. Qual é a língua da Nigéria? Hausa, Fulani, Igbo, Iroíba e Yoruba em inglês, que é a língua oficial. Como é a educação nigeriana? 68% da população alfabetizada. Atualmente na Nigéria os estudantes passam 3 anos na pré-escola, 6 anos no ensino fundamental e mais 6 anos no ensino médio. Essa última etapa da educação básica é dividida em 2 fases, sendo secundário júnior e secundário sênior. As matérias ensinadas são matemática, inglês, conhecimento religioso, cristão, estudo do conhecimento islâmico e ciência, que é uma das 3 principais línguas estudadas também, que são indígenas e culturas, Hausa, Fulá, Yoruba e Igbos. Como funciona o sistema de saúde da Nigéria? É ligeiramente subdesenvolvida em comparação com o resto do mundo. Como é a sociedade lá na Nigéria? Tem uma sociedade muito heterogênea que se espalha no sistema pluralista de posse. Qual é a taxa de mortalidade infantil da Nigéria? Apresenta um dos maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. 108 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Quantos anos tem o país da Nigéria? Ele se tornou independente em 1960 e houve várias disputas internas entre etnias locais, cenário que culminou em uma guerra civil entre os anos de 67 a 70. Qual o prato preferido da Nigéria? Arroz jollof. Esse prato é, na verdade, o prato nacional do país. Ele é um dos pratos nigerianos mais conhecidos e muitas vezes é a primeira comida que os estrangeiros associam à culinária nigeriana. Agradecer aos irmãos que me ajudam, né? Me dão força, né? Sozinho a gente não faz nada, né? E já encerrando, meus irmãos, a Nigéria é um país bem, né? Como vocês perceberam, né? É rico em recursos naturais, é riquíssimo. Então a bandeira é essa daí, né? Queria agradecer a minha nora, né? A Kécia, se eu não disser, que me ajuda a fazer essas. E também as irmãs que me ajudam também, as irmãs que vieram aqui na frente. A nossa presidente, que não está bem, mas ela
com a sua força, a sua garra, na vez da bandeira, dela que confeccionou. Então a gente fica muito feliz. É um trabalho que eu falo que é de todo mundo, é da igreja, né? De todos. E também queria falar um pouquinho aqui que o nosso culto, nós fizemos o nosso culto encerrando missões lá na Central, e o culto nós fizemos voltado a missões, e a oferta foi destinada a um missionário que está muito doente, e ele, nesse momento, ele está em Natal. É o missionário João Pedro. Ele já esteve aqui, já morou aqui, já trabalhou muito lá na igreja do Tancredo Neves. A gente é testemunha disso, né? Em Guaxará-Mirim. E hoje ele saiu daqui parece com 3 meninos, já está com 7. E quando aí pegou uma doença de câncer, né? E foi operado dos rins, foi tirado o rins transplantado, né? E o câncer se alojou na coluna. Que a coluna foi o câncer que levou a minha mãezinha. A gente sabe que é muito difícil. Ele hoje está num estado assim, bem só deitado. Inclusive a irmã Cátia está lá com a filha dela ajudando a cuidar, porque ele está só no hospital, né? E aí a gente mandou para lá, né? A gente sabe que ele não fez coisa errada também, mas isso ele vai prestar conta com Deus, não é com a gente. A gente só está ajudando, né? Então, é para a igreja tomar conhecimento que a gente mandou a nossa oferta para lá, entendeu? Também a Secretaria de Missões também ajudou. E esse irmão Pedro, que eu queria falar, é que ele foi que realizou a nossa bandeira, a bandeira da federação. Foi feito um concurso, eu não sei se alguns dos irmãos aqui participaram ou lembram, que foi feito um concurso, participou muita gente, já para mais de 20 pessoas inscritas. E ele tirou em primeiro lugar. O regulamento foi muito rígido, veio de lá de Pernambuco. E se os irmãos perguntassem, ele deixou tudo escrito, cada detalhe dessa bandeira, ele dizia tudinho. O que representava aquelas folhagens, como morou em Guajará, ele fala muito nas palmeiras, fala nas castanheiras, fala na Maria Fumaça, e a nossa sassa, né, que é o símbolo da nossa igreja, é a sassa. Então, isso é prova de que ele fez alguma coisa aqui em Porto Velho, deixou alguma coisa aqui, né? Então, vamos orar por ele, né? Inclusive, também agora, quando eu estava saindo de casa, eu estava vendo a guerra lá em Israel, né? Então, o pastor, que é o pastor diretor de missões, o nome dele é João Marcos Brito Soares, diretor de missões mundiais. Ele pede oração e ele fala que já tem mais de 40 mortos hoje, mais de 800 feridos e por aí vai, e dezenas de pessoas desaparecidas. Então vamos orar que a guerra está aí. E hoje, está acontecendo agora, né? Os mísseis estão caindo agora. Então, irmãos, que nós possamos fazer as nossas missões, não esquecer. Este ano eu estou na frente de missões, mas ano que vem outra pessoa vai dar continuidade nesse trabalho. É um trabalho maravilhoso. Eu peco, às vezes, de não fazer muitas coisas. Eu deveria estar nas igrejas fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, fazendo campanha, mas eu não faço. Então, eu sei que estou errando, mas Deus sabe das minhas condições, né, da minha idade, como já está chegando. Mas eu agradeço. E quando os irmãos me convidam para alguma coisa, sempre que eu Deus está aqui para ajudar, tá bom, irmãos? Era isso que eu tinha para falar sobre missões. A gente pesquisou muito sobre esses países e a gente colocou assim, eu digo, vou escolher aqui qual que eu vou falar nesse culto. Aí caiu Nigéria. Então, os irmãos possam entender como esse povo cristão vive nesse país, né? Então, muito obrigada. Agora nós vamos chamar o irmão Romeu para cantar uma música, um hino, para a gente recolher a nossa oferta para encaminhar para a confederação. Neste momento eu passo a palavra para o operador dessa noite.
Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Em primeiro lugar, quero agradecer a presidente da federação, junto à sua executiva, mesmo que estamos agindo como conselheiro da federação. Mas nos deu essa responsabilidade para trazer a mensagem nessa noite. Por isso, a gente agradece a federação. Também, ao mesmo tempo, agradeço o pastor Josué, da igreja da IPF do Caladinho, juntamente com o conselho. Os amados, o texto que foi lido é o texto, justamente é o texto que nós iremos trabalhar nesta noite, uma reflexão com relação sobre missão, que é em Marcos 16, no verso 14. Verso 14 a 16, e essa reflexão tem como tema a igreja para a missão de Cristo. A igreja para a missão de Cristo. Antes de orar, quero dizer para você nesta noite, para Cristo também, quando é que começa uma missão? Quando é que você começa a missão? A missão é a partir do momento que Jesus nos salvou. É no momento que Ele nos chamou para ser um discípulo, seguidor. É o momento que Ele nos chamou para ser a sua igreja. Para ser a sua igreja. Missão é feita através de um missionário, juntamente com a igreja, ele é enviado, mas a igreja, ela tem essa responsabilidade sobre missão, junto com o pastor, junto com o conselho, junto com as entidades internas, missão. O versículo 14 diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11, quando estavam reclinados, e repreendeu-lhe falta de fé e dureza de corações, porque não acreditam no testemunho daqueles que tinham visto depois do ressurreto. Verso 15: lhe ordenou: enquanto estiveste indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê por batizado será salvo, todavia o que não crê será condenado. No verso 16 diz, verso 18: e nos diz: da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é Mateus 16, versículo 18, é onde o Senhor edificou a sua igreja, ele sustenta a sua igreja, ele afirmou: eu edifico, eu sustento a igreja. Então, quem edificou? Cristo. Quem alimenta? É Cristo. Quem é o dono da igreja? É Cristo. Ele deu a sua vida pela igreja, mas nos chamou a igreja à missão. E quando ele, Marcos, ele diz: ide e pregai, ide fazer discípulos. Ele enviou. Mas antes de tudo, é interessante nós entender, antes de você
fazer essa missão, pregar é fazer a missão. Seja individual, ou seja no coletivo, é falar, testemunhar do Evangelho. Mas você tem que fazer missão com você mesmo. Não adianta você fazer missão com ninguém se você não fizer a missão com você. Pastor, como é que eu faço missão comigo mesmo? A missão com você é as escrituras, a oração, a fé, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa aí está a missão. Enquanto você não fizer isto com você, enquanto você não passar dentro desse processo da missão com você e você mesmo, não tente fazer missão com ninguém. Não fale do Evangelho de Jesus para ninguém. Pastor, o senhor está ficando maluco, o senhor veio hoje para mexer com o meu estado de Deus. É verdade. Não adianta você querer fazer missão se você não passou dentro do processo com você mesmo. Se você não fez missão com você. E como é que você quer fazer missão com as pessoas? Você tem experiência dessa missão? Você tem experiência como é que é feita essa missão? Você sabe como é que tem que transmitir essa missão? Você entende essa missão? Ora, se você não fez missão com você mesmo, não compreendeu a missão com você mesmo, como é que você vai fazer missão com o seu próximo? Não funciona. Não funciona. Primeiro é com você. Aí depois com o próximo. Aí, você nota aqui na leitura aqui, incrédulo do coração. Eu sou incrédulo do coração. Incrédulo. Falta fé. Falta crer. E é isso que é importante. Então, a leitura, a escritura na sua vida, a oração na sua vida e a fé. E não pode desassociar essas três coisas. Elas andam casadas, não se separam. O Altíssimo Deus nos deixou sozinhos na missão da igreja de pregar o Evangelho. Ele dá poder a quem crê para levar a mensagem a outras pessoas. Ele encheu de poder. E o poder não é seu. Você não é dono do poder. É por isso que eu disse que é preciso você fazer missão com você mesmo. Você compreender isso. Mas o poder veio do alto do céu e ele encheu porque você é a igreja, você é o discípulo, seguidor dele, e ele encheu você de poder. O poder dele não é seu. E é para ser gasto na missão. Ele dá o poder a quem crê para levar a mensagem a outras pessoas. Os primeiros discípulos vieram todos os sinais maravilhosos que Jesus numerou em Marcos 16, 17 e 18. E muito mais esses sinais confirmavam a mensagem e mostravam um pouco do poder do Senhor Deus para os novos fiéis. O Senhor Deus fez milagre na vida de quem crê, onde o Evangelho pregado é Cristo. Coisas maravilhosas acontecem. Algumas pessoas verão milagres e outras expulsarão demônio e outras receberão livramento em situações impossíveis, mas esses são apenas milagres secundários. O maior milagre de toda é uma vida transformada por Jesus, a salvação eterna.
Ele fez isto. O maior milagre já aconteceu na sua vida. Você tem a salvação de Cristo. Esse foi o maior milagre da face da terra, realizado na sua vida. Não há maior milagre e maior missão do que esta, porque Ele chamou para ser discípulo, para ser um mensageiro, para ser igreja. Uma igreja para a missão deve ser edificada de acordo com as Escrituras. Portanto, é assembleia do povo do Altíssimo Deus, uma reunião do povo do Senhor Deus e a sua expressão, missão, chamado para a missão. Uma igreja para a missão é composta de pessoas redimidas para levar a palavra, ouvir a palavra, para anunciar. A missão é orar, contribuir, levar a palavra toda, ordenada, bíblica, batismo e ceia, nas Escrituras do Altíssimo Deus. Desse modo, a igreja para a missão dão expressão, visibilidade à Igreja Universal do Altíssimo Deus. Então, a essência da igreja para a missão. O que é uma igreja para a missão? Nós já iniciamos dizendo, é com você mesmo. O que é uma igreja para a missão? Uma igreja com base nas Escrituras é assembleia do povo do Altíssimo Deus. É um só lugar, refletindo a união universal da Igreja Universal com Cristo Jesus, refletindo a reunião e a missão de todos, os salvos em Cristo, de todas as eras, de todos os lugares do mundo. Um povo reunido para adorar, refletir a glória do Altíssimo Deus em Cristo Jesus do mundo. Sobre esta igreja, de acordo com as Escrituras, ainda precisa ver como é a essência da sua missão. Um povo reunido para a glória do Altíssimo Deus se parece de fato, na prática, aos olhos do mundo. Então vamos refletir sobre algumas lições a respeito de como nós devemos pensar sobre a essência da igreja para a missão, a partir da sua essência das Escrituras. Tudo parte das Escrituras. Por isso que eu afirmei para você, você tem que estar com as Escrituras na sua mente, no seu coração, a oração e a fé, e não pode dissociar, não pode abrir mão disso. Em primeiro lugar, a igreja para a missão é a essência do grande plano do Altíssimo Deus para exibir a sua glória. Entendeu o primeiro ponto aí? O que é uma igreja para a missão? A essência não é sua, vem do alto do Senhor. Antes mesmo de existir tudo isso, o Pai, o Filho e o Espírito ali, eles desejaram isso. Essa é a essência. Essa é a essência. A igreja para a missão é a essência do grande plano do Altíssimo Deus para exibir a sua própria glória. Não é a glória da igreja, não é a minha glória, mas a glória de Deus. Portanto, você não faz missão apresentando a sua glória, apresentando o seu melhor, apresentando o seu maior pregador, apresentando o seu... Não importa o que você faça para a missão, mas você não é importante nessa causa. O importante aqui é Deus. É a glória dele. Vamos pensar por um momento como o apóstolo Paulo escreveu e teceu a carta aos Efésios da sua totalidade. Ele começou no capítulo 1 com uma bela descrição de nossa salvação.
Somente pela graça, somente para a glória de Cristo, no capítulo 2. Ele tratou de como o Evangelho nos salvou. Nos salvou. Então, no meio do capítulo, Paulo deu início ao ponto inicial da aplicação do Evangelho aos que o judeu e o gentil são em Cristo, ou seja, dois grupos que por razões éticas, teológicas, sociais, políticas, estava em inimizade. Então agora unido, reconciliado com Deus no mesmo corpo, a igreja verdadeira. Paulo usou dos versículos do vínculo mais íntimo que conhecemos, o vínculo da família, o vínculo da etnia, para descrever a igreja. Somos a nova família de Deus, Efésios 2,19. Somos a nova unidade de Deus, Efésios 2,15. Para fazer a missão, observe em Marcos 16, versos 15 e 20. E lhe ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamando o Evangelho a toda a criatura. Essa foi a palavra do nosso Salvador. No verso 20 ele diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles e confirmando-lhe a palavra com os sinais que a acompanhavam. E ele deu tudo isso aos seus discípulos e disse: ide. Aí está a essência da igreja. A igreja para a missão de Cristo. Observe que pessoas sem nada comum, exceto Cristo, vivendo junto, se estivesse tudo comum. Qual é o propósito do Altíssimo Deus, do nosso, nesse milagre? Efésios 3, verso 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridade e domínios celestiais por meio da missão da igreja e muitas formas de sabedoria divina. Ele usou a sua igreja para mostrar para todo o planeta, os governantes, todos, a essência sua na igreja, a igreja de missão, fazendo essa missão. Por isso que é a igreja para a missão de Cristo. E ele disse lá em Mateus que eu edifico e eu sustento, e eu ordeno. Vamos a uma aplicação desse primeiro ponto, para nós passar no segundo. Aplicação do ponto primeiro. Então, de que modo o Senhor Deus tornará conhecida ao mundo a sua multiforme missão de sabedoria? Como? É pela missão da igreja. É a missão da igreja que ele prometeu fazer isso. Está fazendo isso. Mas é através da igreja. Por isso que é a igreja para a missão de Cristo. É a obra sobrenatural do Altíssimo Deus em nós. Não apenas como indivíduos, mas coletivamente como um corpo eclesiástico, como uma igreja para a missão, um povo reunido que se torna a vitrina ou a plataforma da gloriosa sabedoria do Altíssimo Deus, a exibição do poder do Evangelho para a salvação, santificar, unir pessoas tão diferentes em Cristo Jesus, longe de ser opcional. Mas, amados irmãos, a essência da missão da igreja é central, é no plano do Altíssimo Deus. Ela é central. Ela não pode ser individual, de grupos. Não, ela é central, pois é a missão de Deus.
no Filho. Segundo, a igreja para a missão deve ser a essência distinta do mundo para refletir a glória de Deus. Ele fez isso. É distinto. A igreja é distinta. Não se compara com o mundo. Não pode ser comparado. O propósito do Altíssimo Deus para a missão da igreja no mundo se cumpre quando os membros do corpo de Cristo são, de fato, diferentes do mundo. Isso não significa ser diferente apenas enquanto pessoa diferente, tipo de origem ou de cultura diferente, de gosto diferente, diferentes e mais diferenças, preferenciais. Pretendo conviver e se amar. Ou seja, amamos uns ao outro, vivendo uns com os outros. Também significa que são diferentes no sentido da santidade. Em 1 Pedro, verso 15 e 16, se lê essa advertência do apóstolo Paulo. Agora, porém, seja santo em tudo o que fizer, como é santo aquele que vos chamou. Pois essa escritura diz: seja santo porque eu sou santo. Igreja são para os pecadores, para os enfermos de alma. Ainda assim, a igreja são para pecadores arrependidos em buscar a restauração pela graça e por meio da fé. Então, sim, a missão da igreja não parece diferente do mundo. Para que servirá? Se ela não fizer diferença do mundo, então para quê? Que tipo de missão? E ela vai servir para quê? Ela não serve para nada. Pois ela parece com o mundo. Ela está com o mundo. E a missão que ela vai fazer? Para quê? Serve para nada? Serve para nada mesmo. Não importa a mensagem que ela prega. Uma igreja para a missão que se parece com o mundo só difamará esta mensagem. Deste modo, diferente do mundo, santa, a igreja para a missão refletirá, exibirá o poder do Evangelho para salvar e transformar vidas. Então, a igreja para a missão deve ser a essência distinta do mundo para refletir a glória de Deus. Terceiro, já indo para a conclusão, a igreja para a missão deve refletir a essência e imagem de Deus. Então você já ouviu o primeiro ponto que se trata. O segundo ponto que se trata. E agora o terceiro ponto que se trata. A igreja para a missão deve refletir a essência, a imagem de Deus. O nosso trabalho como cristão é exibir aqui na terra o caráter, semelhança, a imagem e a glória do Filho do Pai que está no céu. Na prática, o que isso significa? Por exemplo, o Pai é pacificador, então você é igreja para a missão. Seja pacificadora. Seja pacificadora. O Altíssimo Deus ama a sua missão. Então você, igreja para a missão, ame os seus e a sua missão. O soberano Deus e o Filho são um. Então você, igreja para a missão, seja unida sem divisão. O Filho veio para servir, então você, igreja para a missão, sirva uns aos outros. Sirva o mundo. O Filho veio para buscar e salvar o perdido. Então você, igreja para a missão, faça a sua missão e deixe a salvação com Cristo Jesus. Deixe a salvação com Ele. Faça a missão e deixa Ele salvar. Um dos maiores problemas é que eu quero fazer missão, mas eu quero salvar. Eu quero cuidar daquela alma.
criar aquela alma, eu quero santificar aquela alma. Isso não é missão, isso é enganação. Iniciamos dizendo, faça a missão com você mesmo, aí você vai compreender isso aqui. Depois que você fizer a missão com você mesmo, você vai compreender isso. Faça a missão e deixa tudo com Cristo que Ele vai fazer. O seu trabalho é missão. Igreja para a missão viva para estabelecer o reino dos céus. A sua missão na terra, não outro reino qualquer. A nossa batalha é espiritual e não política ou ainda. Ou seja, ela é uma batalha espiritual, ela não é política, ela não é humana, ela não é isso nem aquilo, mas ela é uma batalha espiritual. Essa é a missão da igreja. Em 2 Coríntios, verso 13, verso 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A igreja para a missão reflete a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus e a comunhão do Espírito Santo. Concluindo essa reflexão, a igreja para a missão teve a sua chamada, mas a salvação não é só para você e eu. Não é só para você e eu. Quando Jesus nos chamou para ser igreja para a missão, então a salvação não é para mim e nem só para você. O amor do Senhor Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A igreja para a missão reflete a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus, a comunhão do Espírito Santo. A ordem para ir e fazer discípulos de todas as nações não é apenas para pastores, evangelistas e missionários. Mas a igreja tem um entendimento hoje que é do pastor, do missionário, né? Do evangelista. Por isso que o tema é a igreja para a missão de Cristo. É um trabalho de todos. A igreja soma com o pastor, com o evangelista, com o missionário, com o conselho, com a federação, com a ZAPA local, com os jovens, com as crianças, e faz a missão. É assim. É desse jeito. A ordem para ir é fazer discípulos de todas as nações. Não é apenas para o pastor, evangelista, missionário e outros líderes consagrados. Cada cristão é chamado para pregar o evangelho na sua forma de viver, falar, agir, dando um bom testemunho de Jesus. Você pode participar do plano do Altíssimo Deus para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo, o Cristo da cruz. Algumas pessoas são chamadas para pregar o Evangelho a outras nações. E depois nós só vimos aqui uma nação lá que precisa, e lá está o missionário. Uma pessoa. Algumas pessoas são chamadas para pregar o Evangelho em outras nações, enquanto que outras são chamadas para pregar na sua terra natal. A missão está em todo local, em lugar onde há gente que não conhece Jesus. Por isso, fique atento para descobrir o que o Senhor Deus quer que você pregue. Pregue mesmo. Se for apenas uma semente pequena, o Senhor Deus pode usar isto para transformar uma vida. Então devemos ser. Tá? Então, ore a Deus e Ele vai te dar a pessoa certa e correta para você fazer missão com ela. E você vai anunciar a semente e deixa o restante com o Senhor.
E Ele vai lhe dar. Basta você orar. Então, devemos ser. Primeiro, nós falamos, a igreja para a missão é a essência do grande plano do Altíssimo Deus para exibir a sua glória. Em segundo, a igreja para a missão deve ser a essência distinta do mundo para refletir a glória de Deus. Terceiro, a igreja para a missão deve refletir a essência, a imagem do Altíssimo Deus no nosso trabalho como cristão e exibir aqui na terra o caráter, semelhança, a imagem e a glória do Filho do Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe, abençoe a minha vida, a sua vida, e que nós sejamos a igreja para a missão de Cristo. Amém? Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, no nome do Teu Filho, obrigado, Senhor, por esta reflexão, por esta palavra que ficou registrada e o Senhor deixou. E nesta noite, nós falamos deste assunto tão importante para a igreja, importante para mim, importante para os jovens, para as crianças, não importa a idade. É a tua igreja, na missão. E nós sabemos, de acordo com a tua escritura, aqueles que estão a seu serviço, no plano celestial, pediram esta obra. Mas o Senhor desejou para nós, como igreja. O Senhor nos chamou, enviou para fazer esta missão. Missão que está no teu coração, Senhor. O Senhor desejou isso, o Senhor deseja isso. E o Senhor tem nos dado toda a condição para fazer esta obra. Basta nós fazermos de acordo com a tua palavra para glorificar o teu santo nome. É isso que oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero passar aqui a palavra. Obrigado, meus amados, pela paciência. Um pouco, que é a missão, né? Eu quero agradecer a todo mundo que até que chegou e também agradecer ao irmão Flávio, o pastor Fleck, que tem ajudado na organização aqui, e todas as irmãs, né, que têm cooperado, têm ajudado. Nós temos mais a que agradecer. Nós sempre trabalhamos unidas, né? Eu não consigo fazer uma coisa, e uma sabe, outra sabe, a gente se ajuda e sempre dá certo. Então, eu quero estar aqui para fazer, né? E depois está todo mundo convidado, nós temos uma cantina aí no segundo aí, tá? E a igreja. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do seu Divino Espírito Santo repousem sobre nós, sobre esta igreja e sobre todos aqueles que participam virtualmente deste culto e irão assisti-lo através das redes sociais, e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.